A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aqui trataremos também pela sigla DUDH, foi delineada pela chamada Carta das Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 1948, adotada e proclamada em Paris, na mesma data, pela Resolução número 217-A3 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse documento não pode ser confundido com outros documentos que têm até o nome parecido e o teor muito parecido, que também tratam de direitos humanos. Um deles é a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que não se confunde, e a outra é o Pacto de São José da Costa Rica, que também não se confunde com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa sim foi aprovada em Paris durante a Assembleia Geral da ONU. Ok, então o que é a chamada DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, como vimos, não se confunde com outros documentos parecidos? Ora, a doutrina internacional, do direito internacional, entende que esse documento é uma recomendação. Ele não tem um peso de tratado internacional propriamente dito, porque ele não foi recepcionado no Brasil pela forma, ele não passou pelo procedimento que tem que passar um tratado internacional. Então, no Brasil, ele tem um peso de uma recomendação, digamos assim. Não é considerado um tratado internacional propriamente dito, pelo menos por parte relevante aí da doutrina de direito internacional. Tá, mas sendo uma mera recomendação, tem algum efeito prático no Brasil? Sim. A nossa Constituição Federal do ano de 1988, que está vigente até hoje, ela é a nossa lei maior e ela traz ali direitos humanos e normas de organização do Estado. A nossa Constituição, em vários aspectos, ela praticamente replicou alguns conteúdos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos ali princípios que foram buscados dessa declaração e foram adotados na nossa Constituição e também em outras leis que nós temos aqui no Brasil. A título de exemplo, nós temos no nosso Código Penal e na nossa Constituição o princípio da anterioridade da lei penal, que significa que se uma pessoa praticar hoje uma conduta que não seja criminosa, se no dia de amanhã passar uma lei no Congresso e passar a tratar como crime essa conduta, essa lei penal não retroage para prejudicar aquele que praticou a conduta no passado, de maneira que valerá dali para frente. Dali para frente será crime, mas essa lei penal não retroagirá para quem praticou a conduta no passado. Claro, se a pessoa continuar praticando a conduta depois da lei já vigente, com a lei já vigente, essa lei que traz esse crime, aí sim a pessoa, pelos fatos praticados durante a vigência da lei, será considerada sim como praticante de crime. Só que não pode a lei penal retroagir para prejudicar o réu. Outra questão interessante também trazida para o nosso ordenamento jurídico, inspirada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o princípio da igualdade, segundo o qual todos os brasileiros, os nacionais, serão considerados iguais perante a lei, independentemente de distinção de raça, etnia, sexo, orientação sexual, credo religioso, enfim, não há distinção segundo a lei, segundo as nossas normas. Todos são iguais perante a lei. Esse é um princípio que também teve inspiração na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que são direitos humanos? Direitos humanos são aqueles que, de alguma maneira, na sua origem lá atrás, na sua principal concepção e mais antiga concepção, protegem o cidadão do Estado. Hoje, claro, nós temos direitos humanos que podem ser aplicados nas relações entre cidadãos, protegem cidadãos uns dos outros, mas, na origem, direitos humanos são aqueles que protegem os cidadãos do Estado. Direito a só ser considerado culpado, por exemplo, até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O que é trânsito em julgado? É até uma sentença penal condenatória que condena a pessoa por um crime ficar definitiva, dela não caber mais recurso, seja porque esgotaram-se as instâncias, seja porque o réu simplesmente decidiu não recorrer. Enfim, esse também é um princípio aí que teve inspiração na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre outros tantos aí. Então, basicamente, essas são algumas considerações resumidas sobre a chamada DUDH.